só para falar rapidamente, a Beta House ela tem o propósito de transformar os negócios, principalmente através de uma cultura mais ágil, mais inspiradora, mais conectada à realidade que a gente vive hoje e que a gente vai viver amanhã. E por isso, logicamente, o tema futuro do trabalho ele nos chama tanta atenção, a gente estuda tanto, a gente, enfim, faz muito trabalho em cima desse assunto nas empresas que a gente atende, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a conversar é justamente por que a gente tem que falar desse tema. Por que esse tema está aqui? Por que no evento do Pacto pela Inovação esse está sendo o primeiro tema a ser trazido? A minha opinião é que as empresas elas são muito ágeis ao reconhecer as mudanças dos seus consumidores. Vocês concordam com isso? Porém, será que essas empresas são tão ágeis assim para reconhecer o quanto que, de fato, as pessoas estão mudando, não só no seu padrão de consumo, mas também na sua forma de trabalhar, também na sua forma de viver, também na sua forma de lidar com o mundo? E aí que talvez haja um grande gap, eu acho que talvez seja aí o motivo pelo qual o futuro do trabalho tem que ser tão mais explorado pelas empresas atualmente, porque justamente esse gap entre como as pessoas vivem hoje, como é que elas se relacionam com todos os assuntos e como é que elas se relacionam com o trabalho. Talvez tenha um gap aí, né? Eu acho que esse gap é super importante da gente começar a explorar e trabalhar ele para que, de fato, a gente possa construir um futuro melhor para as nossas organizações, principalmente aqui no Estado e no Brasil, que são tão tradicionais e que realmente precisam acelerar o seu processo de transformação, né, nesse mundo que a gente vive hoje, de mudanças cada vez mais complexas, mais profundas e, sem dúvida, mais rápidas. A primeira pergunta que normalmente todo mundo faz quando o assunto é futuro do trabalho, eu já vou começar aqui respondendo, a possível primeira pergunta de todo mundo é em relação à questão da robotização, né? Será que a tecnologia ela vai roubar o nosso trabalho? A primeira inserção, de fato, da tecnologia, que não é a tecnologia que a gente tem hoje, mas um outro tipo de tecnologia dentro do mercado de trabalho, foi no século XVIII, quando os teares da Inglaterra começaram a funcionar através de uma propulsão via gás, né? Perdi a palavra aqui, mas enfim, via vapor, exatamente, né? Isso aconteceu na primeira Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra. O que aconteceu? Os funcionários se uniram e quebraram esses teares, né? Com medo de que, justamente, dos teares movidos a vapor roubarem o emprego daquelas pessoas, daqueles tecelões que tinham justamente o trabalho de fazer a propulsão daquelas rodas, daquelas engrenagens funcionarem, e assim o tecido ser, de fato, tecido, né? Veja que interessante, a gente está no século XXI, vivendo a quarta revolução industrial, a gente já passou por mais 3 revoluções além dessas, e hoje no mundo a gente vive o maior nível de empregabilidade da história. E não só isso, a gente vive, os países desenvolvidos, onde a tecnologia está mais presente, são os países onde tem as menores taxas de desemprego. Então, pelo menos até hoje, a tecnologia ela não roubou o trabalho. Ela substituiu algumas profissões. Certo? Claro que quando a gente olha algumas economias pequenas, como a da Finlândia, que é país voltado em neve e gelo, e ali tem uma economia que mais de 40% da população está ligada ao setor bancário, que é um setor que está vivendo uma transformação digital muito grande. Logicamente, essa é uma economia que ela vai surtir efeitos, e aí daí, por ser uma economia muito voltada a uma determinada economia, ela daí pode ser que perda os trabalhos, e é por isso, inclusive, que ela está experimentando o que a gente chama de renda mínima universal, que nada mais é do que uma doação, de fato, do governo, né, que gera receita através das empresas, através dos negócios que hoje estão muito mais robotizados, como, por exemplo, o setor bancário, e a partir daí começa a distribuir na população. Hoje, na Finlândia, são 2.000 pessoas que ganham o equivalente a 650 euros por mês, justamente porque tiveram os seus trabalhos substituídos por tecnologia, até que o governo consiga pensar uma outra forma ou a própria economia, uma outra forma de fazer com que aquelas pessoas passem a ser produtivas de novo. Então, até hoje,
é importante notar que a tecnologia ela não substitui o trabalho, ela substitui o emprego, que eu acho uma baita oportunidade para a gente, porque justamente as funções que a tecnologia tá exercendo o papel é justamente as funções que o humano não deveria exercer, né? Quer dizer, eu acho que a tecnologia ela está nos dando a oportunidade justamente de fazer com que a gente possa ter uma atividade mais ligada à criatividade, mais ligada ao cognitivismo, mais ligado à psicologia, que é onde de fato o ser humano tem muito mais capacidade em relação a máquinas, né? Mas eu queria trazer aqui o tema que eu acho que é fundamental nós trabalharmos no assunto futuro do trabalho, que é justamente a relação entre as empresas e as pessoas, né? Quer dizer, os novos modelos de gestão e liderança, junto com o mindset das gerações e, mais especificamente, pelo mindset das novas gerações. E aí, é importante a gente contextualizar até um pouco da questão econômica, porque a gente está vivendo o que a gente chama de gig economy, coisa que imagino que a grande maioria de vocês aqui sabe o que é, né? E que talvez os que não saibam o que é, eles já utilizaram possivelmente essa gig economy ao vir aqui para a Arena para assistir esse trabalho, né? A gente nota que a era digital ela proporcionou com que várias pessoas começassem a gerar receitas através de outras formas não tão conectadas ao que a gente entendia como trabalho antes, mas muito mais num esquema de gig, em inglês é bico, né? Muito mais numa economia freelancer. E a gente tem Uber, Airbnb, Uber 99, quer dizer, aplicativos como uma grande referência dessa gig economy, mas muito antes desses próprios aplicativos, a gente havia programadores de software trabalhando o mundo inteiro fazendo freelancer, a gente havia pessoas fazendo apresentações de PowerPoint de uma maneira freelancer, criando marcas para a empresa de uma maneira freelancer, fazendo projetos arquitetônicos através de uma economia freelancer. Se a gente for olhar no mundo, existem várias plataformas. Eu acho que o Brasil ainda não utiliza tanto isso aqui que a gente chama de são mão de obras adicionais dentro do nosso contexto de trabalho, né? No Brasil ainda quem produz o negócio, vamos dizer assim, as atividades da Receita ainda são muitas pessoas que têm, mas a gente nota no mundo um movimento muito grande. Eu passei o ano passado, 2018, eu passei uns 40 dias em Xangai, e lá é impressionante como a mão de obra de outras empresas, como a mão de obra terceirizada, como a mão de obra freelancer é utilizada, inclusive em relação à atividade principal do negócio, né? O que até a própria flexibilização aqui da nossa lei trabalhista, que sempre também é um ponto que vem à tona quando a gente fala de trabalho, começou a flexibilizar e permitir com que as empresas aqui fizessem isso. Mas, de qualquer forma, a gente nota uma mudança de comportamento muito grande, muito conectada, inclusive, à questão da era digital, né? Tem alguns autores que a gente gosta muito de estudar. Um deles é o Frédéric Laloux, que é escritor francês, belga, desculpa. Ele escreveu Reinventando as Organizações, e ele explica muito o porquê que as empresas hoje elas estão muito conectadas a esse sistema piramidal, né? Alguns aqui já devem ter lido esse livro. O Frédéric é justamente, cara, uma pessoa espetacular. O nível de conhecimento, pensamento que ele gera é fantástico, recomendo muito. Mas o que acontece é que, na medida que os exércitos foram invadindo os países, eles começaram a criar pequenas organizações, pequenas empresas, justamente para suprir tanto o exército quanto aquela comunidade, aquela nova sociedade que estava sendo criada ali de produtos, de serviço. E, logicamente, o modelo estrutural dos exércitos foram copiados dentro da estrutura das organizações, e é muito por isso que hoje nós temos uma organização, organizações ao redor do mundo num sistema hierárquico, vertical, triangular. O que acontece é que esse sistema ele é deficiente em alguns sentidos, tá? Outro autor que chama Jacob Morgan, esse é um americano, ele é a principal referência talvez hoje em futuro do trabalho e employee experience no mundo. Nós na Beta House temos uma relação bastante conectada com ele.
E ele, inclusive, é uma grande referência para nós, interessante que ele é uma referência para nós, não porque ele diz, a gente inclusive discorda muito de como ele entende que o mundo vai ser, mas as reflexões e perguntas que ele traz em relação ao porquê que determinadas coisas são da maneira que são, elas são muito inteligentes e geram reflexões muito grandes. Então, ele acaba sendo uma grande referência para nós, mesmo a gente discordando da grande maioria das coisas que ele acha. Independente, não é uma questão de ser o dono da verdade, porém, uma das questões que ele traz, e que eu acho super interessante de trazer aqui para vocês, é o pensamento de quanto por cento da capacidade humana que a gente tem dentro das nossas organizações, de fato, está sendo utilizada. Né? No momento que eu tenho um funcionário, que eu contrato um funcionário, eu estou fazendo o quê? Eu estou adquirindo, eu estou comprando, é nem um aluguel, porque não tem devolução, as horas, a atenção, o esforço daquela pessoa dentro da minha empresa. Agora, se eu pensar na atividade, na capacidade cognitiva, nas experiências, no nível de conhecimento, o quanto que, de fato, a gente consegue aplicar isso dentro dos nossos negócios? É muito pouco, tá? Daí vem pesquisas e tudo mais, mas talvez 5% seja um número interessante. Então, quer dizer, eu estou comprando 100% do tempo daquela pessoa, no momento que ela está trabalhando para mim, e eu estou utilizando 5% desse recurso tão caro que me custa. Será que eu não deveria justamente dar mais liberdade para essa pessoa? Será que eu não deveria proporcionar com que essa pessoa criasse mais valor do negócio do que, de fato, somente executasse funções? Será que eu não deveria propiciar com que ela tivesse mais conexão com outras partes da empresa, com os nossos clientes, com os fornecedores, etc.? E pensando nisso, que começou a se criar um conceito de organizações mais flats, organizações holocráticas, que tem toda uma sistemática completamente diferente de trabalho. Quando a gente vai para um extremo disso, a gente tem as organizações TIL, que são aquelas organizações quase que autogeríveis, né? Então, a gente nota que é muito interessante, toda vez que a gente começa a conversar com alguma empresa, a empresa fala que, poxa, eu quero ter uma estrutura mais flat, eu quero diminuir a burocracia, eu quero empoderar meus funcionários, eu quero fazer com que eles sejam incentivados a empreender, eu quero eles trabalhando de uma forma mais dinâmica, mais estratégica. E, de fato, eu acho que o caminho é realmente por aí. Outro assunto super interessante da gente falar é em relação às gerações, e aqui, como o tempo é curto, eu vou trazer principalmente os millennials. E os millennials são uma geração que tem que ser estudada. Pelo simples fato de que, ano que vem, 2020, eles vão ser 50% da força de trabalho mundial, segundo o Fórum Econômico Mundial. E até 2025 eles vão ser 75% da força de trabalho mundial. Quer dizer, hoje a gente tem uma economia muito baseada no trabalho, no pensamento das gerações Baby Boomer e X, né? E, logicamente, esse pensamento ele reflete como as empresas e a economia acaba rodando. Mas no momento em que eu tenho uma participação cada vez maior dos millennials, e se a gente for pensar que os millennials, isso depende de cada autor, mas eles são os nascidos entre 1980 e 2000, então tem millennial aí de 39 anos, são uma idade justamente que as pessoas estão começando a alcançar a liderança, cargos de liderança em grandes organizações, né? E no momento que eles estão lá não só executando trabalho, mas liderando e colocando a sua forma de pensar na organização, aquela organização ela começa a mudar. Então, se a gente quer ter uma boa visão sobre o futuro do trabalho, um bom ponto de partida é a gente estudar os millennials, né? Porque as organizações elas vão passar a ser geridas muito através do mindset dessa turma. Quando a gente olha e faz uma comparação entre os baby boomers, que são as pessoas que hoje estão na liderança da grande maioria das organizações, a gente nota uma diferença enorme em relação aos millennials, né? Quando a gente fala em centennials, que são os nascidos depois do ano 2000, daí nem se fala, daí a maçaroca aí é grande, né? É difícil de separar o joio do trigo, mas de qualquer forma vamos se deter aqui a parte mais fácil, até porque já depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, as mais fáceis vêm para mim, as mais difíceis para a Cris Mer, já fica combinado isso agora. Não, de forma nenhuma.
Mas a gente nota que os millennials, de fato, eles são muito mais movidos pela causa, pelo projeto. Eles querem ser, a palavra acho que o Alexandre trouxe aqui, né, de agentes de transformação. Eles querem, de fato, ter uma entrega para o mundo. São muito conectados aos projetos, né? Antes a pergunta era, em que empresa que você trabalha? Quando a gente viaja, ou até mesmo aqui no Brasil, a pergunta passa a ser em que projeto que você está trabalhando. Não adianta mais ir para uma organização lá de 200 mil funcionários e fazer a ponta de um processo operacional, que daqui a pouco, inclusive, vai ser a tecnologia que vai fazer. A questão é como eu estou doando e que tipo de impacto eu estou gerando na minha organização. Então, a partir daí, passa a ter uma relação muito diferente de crescimento, né? Aquilo que tinha muito status antes deixa de ser um pouco importante para que o crescimento pessoal, e que se dá através de projetos, a partir de oportunidades e a partir de feedback e capacitação, sem dúvida, começa a tomar uma relevância muito maior. É impressionante também que essas pessoas são muito mais conectadas. O Frederic Laloux e o Jacob Morgan, que eu citei aqui, conversam muito sobre isso nas suas palestras, nos seus speeches, e o grande fato do porquê que as pessoas passaram a trabalhar junto é porque era a maneira delas se comunicarem. A gente precisa estar junto hoje para se comunicar? Aliás, eu acho que a gente se comunica até mais com as pessoas que não estão perto do que com as pessoas que estão perto. Então, por que, teoricamente, que eu tenho que mudar tanto, assim, me locomover tanto para juntar aquelas pessoas? Né? Aí, por exemplo, é um dos pontos que a gente discorda do Jacob Morgan. O percentual de pessoas trabalhando, enfim, home office, não é só home, é beach office, qualquer lugar. Ele acha que vai ser 90% em 20, 30 anos. Eu acho que nós não somos tão apocalípticos assim, a gente é muito pé no chão, a gente é gaúcho, minha família vem do setor industrial, etc. Então eu colocaria, até porque, depois eu vou falar, nós na Beta House a gente se propõe a testar muito daquilo que a gente lê, que a gente entende, e a gente iniciou a empresa propositalmente sem ir no escritório. A gente testou um modelo praticamente todo trabalhando, sendo que o nosso escritório estava aqui. Até porque a gente é bem conectado, bem tech addicted e tudo mais, e tem muitos desafios. E agora a gente está remontando o nosso escritório. Na verdade, o escritório ele continua, mas a gente está dando um puta upgrade porque a gente entende que, de fato, essa conexão ela precisa ser maior. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que também todo o processo de transformação ele não é linear. A gente vai lá, testa, volta, ajusta, entende, compreende, né? É um aprendizado que a gente está tendo, mas é super importante a gente ter um olho exatamente para isso e começar a questionar por que será que todo mundo precisa estar no mesmo ambiente a todo momento? Será que a gente não pode flexibilizar isso um pouco mais? A gente está baseado numa relação muito mais transparente, numa relação muito mais verdadeira, inclusive é por isso que as redes sociais hoje estão sendo tão questionadas, a turma está um pouco de saco cheio dessa vida de Instagram, em que todo mundo é... né? Super. A valorização da experiência, a gente sabe que a gente vive na vida, na era da experiência, então, quer dizer, não é só mais o produto que eu estou consumindo, mas sim o como eu estou consumindo esse produto. Isso vale também para o trabalho. Não é só o que eu estou fazendo, mas como eu estou fazendo, como é que é o meu ambiente de trabalho, como é que é a empresa que eu estou, como é que são as conexões que eu posso fazer, qual é a flexibilidade que eu tenho para empreender. Ou seja, a experiência ela precisa ser levada para dentro do trabalho, é por isso que a gente estuda muito também o Employee Experience, que para nós tem uma conexão absolutamente forte com o futuro do trabalho. Né? E os negócios hoje eles são muito mais customizados, eles têm muito mais verdade, as pessoas querem saber quem é que produziu, querem saber se tem mão de obra escrava, querem saber se tinham menores no meio, querem saber se foram orgânicos, querem saber como é que determinado alimento foi não só produzido, mas foi transportado para o restaurante que eu tenho. A gente tem movimentos aí de hiperlocalismo na alimentação, etc. Então, isso faz com que as pessoas queiram negócios de muito mais verdade, e os millennials, especificamente, querem que as suas empresas sejam verdadeiros laboratórios, em que eles possam explorar as suas paixões e seus propósitos.
Quanto mais nós conseguirmos transformar as nossas organizações em laboratórios, em que as pessoas possam explorar suas paixões e seus propósitos, a gente vai ser mais atrativo, né? A gente pode falar sobre nível de atratividade, mas, a princípio, mais de 90% das pessoas não estão engajadas com os seus trabalhos no mundo inteiro. Isso é um dado super preocupante. Agora, imagina no momento que a gente tem as pessoas e os seus padrões de vida, principalmente ligados à mobilidade e tudo mais, sendo aceleradas muito mais do que a maneira de como a gente trabalha. Por isso que a gente tem grandes pessoas, grandes nomes, etc., indo para modelos de empresas mais parecidos com startups, por isso que a gente tem ambientes como esse, isso gera engajamento. A gente precisa entender que aquele sistema tradicional, antigo de trabalho, ele não é mais atrativo para os melhores talentos. Como eu disse para vocês, e aqui eu trouxe não para falar da Beta House, mas realmente citando como exemplos de futuro de trabalho, a gente se pressupõe a testar muitos desses modelos e a gente é super transparente de dizer o que dá certo e o que não dá, pelo menos através da nossa experiência, e a gente vive fazendo ajustes. Primeiro que a nossa equipe ela é totalmente conectada com os valores, totalmente conectados com o propósito, nosso processo seletivo é completamente diferente. A gente, de fato, tem um organograma flat, um modelo holocrático. O local de trabalho são bem inusitados. A gente, volta e meia, trabalha em lugares como barcos, como hotéis. A gente adotou, isso é muito engraçado de falar, porque a gente tem um super escritório que a gente não vai e tal, e hoje o lugar que a turma mais gosta de trabalhar é o salão de festas da casa da minha mãe, na beira da piscina. E a gente vai para lá, né? A piscina acaba não rolando, sempre tem muito trabalho, mas de qualquer forma o ambiente que é muito mais tranquilo, e a gente passa o dia, o comentário puxa, como é leve trabalhar nesse ambiente, por que não? Se tem Wi-Fi, se os dados estão nos nossos computadores, se a gente tem ali uma... Por que a gente tem que ficar debaixo do teto, no ambiente com cara de empresarial, etc. Principalmente nós que trabalhamos várias questões dentro da empresa, a gente precisa respirar, a gente precisa se inspirar. Então, vamos pensar em lugares diferentes também de trabalho. Isso não custa nada, muitas vezes. Dress code é um negócio que aqui nem vou trazer, logicamente. A gente tem uma questão, como a nossa equipe é 100% multidisciplinar, a gente tem antropólogos, a gente tem head de experiência, head de inovação, head de pessoas. Eu sou head de cultura do negócio, meu negócio... Ontem até eu estava dando uma aula na SPM e me perguntaram o que era a base do meu negócio. E eu acho que é a cultura. Todo mundo estava esperando a resposta pessoas, mas eu acho que através de uma cultura e um propósito forte a gente traz as pessoas. Então, a gente justamente costuma fazer muita gestão do conhecimento e lifelong learning, porque as pessoas têm conhecimento muito diferentes na empresa e a gente precisa compartilhar para justamente a gente ganhar sintonia, né? Além disso, a gente se considera beta, a gente se considera em constante evolução e é por isso que justamente a gente se propõe a sempre estar prototipando novas iniciativas, justamente apoiando o empreendedorismo de todo mundo que trabalha com a gente. Para finalizar, o Klaus Schwab tem uma frase que eu gosto muitíssimo, que ele diz que nós estamos a bordo de uma revolução que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. E por isso, a reflexão que eu deixo é, será que a sua empresa está realmente preparada para atrair e engajar os talentos do futuro, das novas gerações? Isso aí, turma. Muito obrigado.